no Salmo 34. E nós vamos terminar hoje esse salmo em nome de Jesus. Que nós começamos a falar o que fazer quando as adversidades ou os problemas eles chegam à nossa parte, ou eles chegam à nossa porta. E nesse salmo Davi nos ensina como é que nós temos que nos comportar diante das adversidades, que não são poucas e são várias ou variadas. E a gente termina uma batalha e pensa: agora eu acho que eu vou ter uma folga, vou ter um respiro. E quando a gente dá fé, nós estamos envolvidos em outra batalha, em outra luta, em outra dificuldade. Então o salmo é: o que fazer quando o perigo nos cerca, quando o perigo vem até nós, quando o perigo bate a nossa porta e diz: estou aqui e agora não vou sair tão cedo. O verso de número 14 nós já vimos até o verso de número 11, número 10, e vamos seguir a partir do versículo de número 11. Vamos ler verso de número 11. Diz assim Davi: vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Nessa segunda parte, uma parte do hino que foi cantado aqui sobre quebrantamento fala disso. E na segunda parte, Davi mostra que quem tem experiência com Deus está habilitado para ensinar. Não tem como eu ensinar alguma coisa a alguém se eu não estiver habilitado, ou se eu não passei pela escola prática. Então aqui no verso 14 Davi diz: vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. E Davi só pôde falar isso, só pôde dizer isso, porque ele é alguém que teve experiência com Deus, teve uma história com Deus, teve uma vida com Deus, e agora ele está totalmente habilitado para ensinar. E aí ele faz um convite para todos aqueles que querem aprender sobre o temor do Senhor. Irmãos, o que é que a Bíblia diz sobre o temor do Senhor? O que é que a Bíblia diz sobre o temor do Senhor? Quem me ajuda? Fala mais alto. Pronto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não temer ao Senhor, o texto está dizendo, não terá sabedoria. E não terá sabedoria para lidar com os problemas da vida. Então ele diz: olha, o princípio é aprender sobre o temor. O princípio é aprender sobre respeitar a Deus. Porque quem não conseguir respeitar o Senhor não terá sabedoria para lidar e resolver os problemas que a vida nos cerca. E aqui também ele deixa escrito que o salvo que confia no Senhor agora está habilitado para ensinar. Se eu confio em Deus, e confiando em Deus eu largo tudo na mão de Deus, entendendo que Deus vai fazer alguma coisa, entendendo que Deus vai trabalhar, então eu agora estou habilitado para ensinar. Porque além de temer ao Senhor,
eu também confio no Senhor. E isso me dá condições de saber como o Senhor trabalha. O problema é que o povo hoje parece que desaprendeu como é que o Senhor trabalha. Parece que o povo está esquecendo como o Senhor trabalha. Há irmãos que ficam confundidos com os movimentos que acontecem. Mas quem está habilitado, quem aprendeu o que é o temor do Senhor, quem confia no Senhor, não fica confuso em nada nessa vida. Amém, irmãos? Então o aprendizado é importante, pois quando somos bem instruídos, sabemos como nos comportar. Quando estamos bem ensinados pela palavra de Deus, nós sabemos como é que nós devemos nos comportar diante dos problemas, diante das dificuldades, sem murmurar e sem deixar a incredulidade invadir o nosso coração. Então é importante que nós aprendamos a temer a Deus, ou respeitar a Deus em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Olha o versículo de número 12. Quem lê para mim? Quem é o homem que deseja a vida que quer? Lá diz, confia para que o tenha. Davi faz uma pergunta, irmãos. Qual é a pergunta? Quem é o homem que deseja a vida? E essa pergunta ele faz para mim e para você também essa noite. Quem somos nós que desejamos a vida e queremos dias longos e prósperos? Então ele faz essa pergunta: quem é o homem que deseja a vida? E quem é o homem que quer dias prósperos e longos? Você já se perguntou para você mesmo: será que eu quero aquilo que Davi está dizendo aqui? Será que eu desejo isso que Davi está dizendo aqui? Dias prósperos e longos? Mas ele mesmo responde a pergunta que ele faz. Irmãos, e se nós atentarmos para a resposta a esta pergunta, então nós vamos ter aquilo que Davi está dizendo aqui. Nós vamos desejar vida longa e próspera para nós. Aonde está a resposta? Olha o versículo de número 13. Quem lê? Quem é o homem que quer dias longos e prósperos? Primeiro, aquele que se mantém vigilante e guarda a sua língua. Presta atenção aqui, meus irmãos. Estamos respondendo a pergunta que ele fez. Eu desejo ter uma vida longa e próspera. Amém? E creio que cada um de vocês também. E ele vai dizer como é que eu faço para ter uma vida longa e próspera. Ele diz no versículo 13: mantém-se vigilante e guarda a sua língua daquilo que é moralmente depravado. Então quem é que quer ser próspero, ter vida longa? Quem consegue vigiar, quem consegue guardar a sua própria língua. O que é que a Bíblia diz sobre a língua? Vamos ver se os irmãos realmente querem dias longos e prósperos. O que é que a Bíblia diz sobre a língua? Ela é o quê? A Bíblia diz que ela é o quê? Ela é um membro pequeno, mas que ateia fogo numa floresta. Um membro pequeno, difícil de ser domado, difícil de ser domesticado. Então Davi disse: se você quer ter dias longos e próspero, mantenha-se vigilante com a sua própria língua.
e se afaste de linguagem depravada. Crente fala palavrão, irmãos? Não deveria. Porque a Bíblia diz que aquilo que está cheio a alma é aquilo que a boca vai proferir. Um crente que tem a língua depravada, não é a língua que é depravada, é a alma dele que é depravada, a alma dele que é podre, não é a língua. Aqui ele pega a parte pelo todo, para dizer que todo homem é depravado. Então ele diz: olha, se você conseguir manter-se vigilante com a sua língua dentro da sua boca, e se afastar daquilo que é moralmente depravado, então você vai ter uma vida longa e próspera. Então os seus dias serão bons. Então quando a minha língua profere algo moralmente errado, ou moralmente depravado, é porque minha alma é depravada, não é a língua. O que acontece, por exemplo, se eu cortar a minha língua, vai resolver o problema? Eu vou continuar depravado, porque a depravação não está na minha língua, a depravação está na minha alma. Então o problema é minha alma. Se eu conseguir manter minha alma, guardar minha alma de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim, então eu vou ter uma vida longa e próspera. Verso 14, ele está respondendo a pergunta ainda. A primeira resposta ele já deu. Você quer ter dias longos e prósperos? Mantenha a sua língua vigilante e guarde a sua língua daquilo que é depravado, ou moralmente depravado. É a primeira resposta. A segunda resposta que ele dá, verso 14: aparte-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue. Agora esse texto é difícil, irmãos, e vocês vão me entender. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Então, para quem quer ter uma vida longa e próspera, você tem que se apartar do mal, fazer o bem, procurar a paz e seguir. Agora, irmãos, se você está atento junto comigo, você vai entender por que esse versículo é difícil. Como é que eu posso me apartar do mal? Tem como me apartar do mal? Sim ou não? Como? Abre Romanos, capítulo 7, versículo 18. Como é que nós podemos nos afastar longe da maldade, se nós somos a própria maldade, irmãos? Não é o que ele está dizendo? Aparta-se do mal. Mas como é que eu faço isso? Se eu posso me isolar de toda a maldade externa, mas a maldade vai continuar em mim, porque a maldade está em mim, a maldade sou eu. Então como é que eu faço essa proeza que Davi está dizendo? Aparta-se do mal. O que diz aí em Romanos capítulo 7, versículo 18? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito quer ele está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está dizendo, o que Davi está pedindo aí é difícil, porque eu sou o próprio mal, a própria maldade está em mim, o mal habita em mim. Então se o mal habita em mim, como é que Davi coloca um trem desse aqui dizendo, aparta-se do mal? Mas ele mesmo dá a resposta, como é que eu posso me apartar de mim mesmo? Da maldade que há em mim mesmo, não é da maldade que me cerca, sorte. Porque é muito fácil eu me afastar da maldade que me cerca, mas a maldade continua em mim, porque eu sou a própria maldade. Tanto é que nós somos a própria maldade, que eu já falei aqui várias vezes. Se nós quisermos resolver o problema da maldade no mundo, o que é que nós temos que fazer? Mata todos os seres humanos, deixa só as baratas e os animais. Pronto, acabou o problema do mal. Não vai precisar fazer marcha da paz, não vai precisar fazer lei para manter, não vai precisar fazer nada. Só extermina com a raça humana e você extirpa o mal e o diabo fica sem o que fazer. Aliás, o diabo acho que ele já está até sem o que fazer hoje em dia. Porque a maldade do ser humano é tão grande que o diabo fica olhando, mas vocês vão me deixar desempregado. Porque eles estão fazendo tanta coisa que até
Então você quer acabar com o mal, acaba com os seres humanos. Mas vamos resolver o nosso problema aqui do texto. Como é que eu posso me apartar do mal? Como é que eu posso apartar do mal que está dentro de mim? Paulo não. Davi dá a resposta no próprio verso aí. O que é que você tem que fazer para a maldade que está dentro de você não aflorar? Primeira resposta que ele dá: faze o bem. Porque, irmão, quanto mais maldade você faz, quanto mais mal você é, mais a sua alma se torna podre, mais sua alma se torna impregnada de maldade. Quanto mais bem você faz, mais a sua... Por isso que Davi diz aqui: vinde, meninos, ouvi, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Porque o próprio Davi soube dominar a sua própria maldade. Agora ele pode ensinar como temer ao Senhor. Então ele pode ensinar como é que eu posso me apartar do mal, ou como é que eu posso apartar do mal que está dentro de mim. A primeira coisa que ele diz é: faze o bem. Faze o bem, e o mal que há em ti, ele vai ficar sob controle e sob o controle de Deus. Amém, meus irmãos? É difícil? Sim ou não? Fazer o bem para quem faz bem para mim é fácil. O difícil é fazer bem para quem me faz o mal. E a ordem é essa mesmo. A ordem que Paulo dá é: não pague o mal com o mal, mas pague o mal que te fazem com o bem que não te fazem. Porque só assim você vai evitar o próprio mal que há em você mesmo. Então, como é que eu faço para me apartar do mal? Faze o bem. Segundo, e está aí no próprio texto também, procura a paz. Você quer aplacar o mal, você quer se apartar do mal que há dentro de você, que há em você, procura a paz. E o próprio texto aqui: seguir a paz com alguns homens, seguir a paz com todos os homens. E aí você procura, porque, irmão, é uma sequência lógica. Não tem como você procurar santificação se você não tem paz. Só dá para procurar santificação quem tem paz. Então, se você procurar a paz, você vai ter dias longos e prósperos. E aí ele diz mais: procura a paz e segue-a, persiga ela, não persiga as pessoas, persiga a paz. E todos os verbos que eu estou falando aqui estão no imperativo. Ou seja, todos os verbos aqui são verbos de ordem, que você tem que fazer. E ele deixa: olha, persiga a paz, não persiga os homens. Se você quer controlar o seu mal que há em você, quer ter dias longos e prósperos, então persiga a paz. Amém, meus irmãos? É difícil? Fácil também não é. Difícil não é, mas fácil também não é. Mas para que eu me aparte do mal que há em mim, eu tenho que fazer o bem e perseguir a paz. Não perseguir ninguém, perseguir a paz, para que eu tenha aquilo que está dizendo aí a pergunta que ele faz, para que eu tenha dias longos e prósperos. Qual é o resultado dessa disposição? O que isso trará para a minha vida? De querer buscar a paz, de querer se apartar do mal. O que isso traz de benefício para a minha vida e para a sua vida? Qual é o benefício disso, irmãos? Agora olha aí o versículo de número 15, você vai ver qual é o benefício de você se apartar do mal, para você ter dias longos e prósperos. Olha o benefício de você se apartar do mal. Leia aí o versículo de número 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos,
e os seus ouvidos atentos a seu clamor. O benefício é que haverá em Deus uma disposição ao nosso favor. Porque contra o ímpio, contra o injusto, contra o desobediente, Deus é contra. Mas aquele que busca a paz, aquele que guarda a sua língua, haverá uma disposição de Deus ao nosso favor. E aí o texto diz que os olhos do Senhor estão postos, não é isso? Os olhos do Senhor estão sobre o justo. É só uma figura de linguagem para dizer que Deus cuida de nós. Quando diz que os olhos estão postos sobre nós, é só uma figura de linguagem, só para dizer que Deus cuida de cada um de nós. E cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes da vida, irmão. Por mais difícil que seja, por mais incompreensível que seja a maneira, o cuidado, o trabalho do Senhor, Ele continua cuidando de nós. Ele continua zelando de nós. E tudo aquilo que Ele não me deu até agora, e tudo aquilo que Ele não te deu até agora, é porque ia te fazer mal. Ah, por que o Senhor não deu? Ele não deu porque ia te fazer mal, ia te estragar. Em vez de ser bênção, ia ser maldição para a sua vida. E se tem uma coisa que Deus não faz, é amaldiçoar seus filhos. Deus só faz abençoar os seus filhos. Quem se amaldiçoa é o próprio homem, irmãos, não é Deus. Deus não tem prazer em amaldiçoar ninguém, mas o homem tem prazer em se auto-amaldiçoar. O homem tem prazer de arrastar para si a ira de Deus, mas Deus não tem prazer nessas coisas. O prazer do Senhor é nos abençoar. Então, quando eu faço isso que está dizendo aqui, refreio a minha língua, quando eu faço bem, persigo a paz, o resultado disso é que haverá disposição de Deus ao nosso favor. Os olhos do Senhor, ou seja, Deus cuidará de cada um de nós. Davi sabia muito bem do que estava falando, porque ele passou várias situações difíceis, por perseguições, por vários momentos difíceis da vida, mas em nenhum Deus abandonou, em nenhum Deus o deixou. Deus cuidou dele até o fim de sua vida. Verso 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. A face do Senhor está contra os que fazem. Ele está dizendo para mim e para você, irmão. Se você fizer o mal, aí que está o problema. Tem muito crente que acha porque é crente, porque está em Jesus, pode fazer o que quiser, que está tudo certo. Davi está dizendo que não está tudo certo. A face do Senhor está contra os que fazem mal. Ou seja, uma figura de linguagem para dizer que Deus não tem prazer nesses indivíduos e não cuida desses indivíduos. Então, se você fizer o mal, viver no mal, Deus será contra você. Irmão, é melhor você ter o diabo como seu inimigo do que você ter Deus. Porque aquele que quiser que Deus se volte contra si mesmo, é só continuar do jeitinho que está. Anda na prática do mal, e a face do Senhor, como diz o texto aqui, será contra cada um de nós. Verso 16. 17. É 17, né? Os justos clamam, o Senhor o ouve e os livra de todas as suas angústias. Olha o outro resultado. Você ora e o Senhor ouve. Quando Ele diz que nós oramos, Ele ouve, que Ele atende. Pode ser que Ele não atenda agora, não atenda amanhã, mas uma hora Ele atende. Mas Ele tem atendido todas as nossas orações todo santo dia. Quando você levanta, quando você sai, quando você retorna, a oração foi atendida. Aquelas orações específicas que você está pedindo, que você quer, na hora certa ela vai ser
atendida, porque o Senhor não somente ouve, como Ele atende. Agora você tem que ser específico naquilo que você quer também. O que você quer? Eu quero isso. Que jeito? Desse jeito. Não seja, não, o que o Senhor fizer está feito. Não, seja específico. O que é que você quer? O que é que, como cego, o que é que você quer? Eu quero ver. Então veja. Seja específico naquilo que você pede, porque Ele não somente ouve, como Ele atende a nossas orações. Não somente atende, como Ele defende cada um de nós. É por isso que você não precisa se preocupar, né, com aqueles que te perseguem, com aqueles que te maltratam, porque quem justifica você é Deus, não é você. Você não precisa ser tomado de ira, você não precisa ser tomado de um espírito dos infernos de vingança para querer tomar satisfação com ninguém, porque você tem alguém, como diz Davi, que os livra de todas as suas angústias ou de todos os seus problemas. Verso 17. É o 18? Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está perto de quem? Deus está perto do soberbo, daquele de olhar altivo, daquele que acha que pode alguma coisa. Não, Deus está perto daqueles que têm a sua alma como que despedaçada. O quebrantado aqui que ele diz é aquele que tem sua alma como que despedaçada. Daquelas horas que você chega tão aquebrantado, tão angustiado, que aí você só pode fazer uma coisa, irmão: render-se ao Senhor e dizer: Senhor, realmente eu não dou conta nem da minha própria vida, mas o Senhor é aquele que dá conta de tudo. Então o Senhor, como diz o texto, está perto dos que têm o coração quebrantado, a alma despedaçada, e salva os contritos de espírito. Você pegar as duas palavras, quebrantada ou alma despedaçada ou contrito significa pó, ou alguém que está esmagado. E não é assim que às vezes a gente sente na nossa alma despedaçada, nossa alma esmagada pelos problemas, pelas dificuldades que vivemos. A Bíblia diz que Deus está perto de mim e de você. Ele está mais perto de mim e de você do que eu estou de vocês aqui. Vocês podem achar que eu estou perto, mas Deus está muito mais perto de vocês do que eu estou agora. Porque seguindo a Bíblia, ele diz que Deus está perto do que aqueles que têm a sua alma despedaçada, a sua alma como pó, como uma alma esmagada pelos problemas, pelas dificuldades. Ele diz que Ele está perto. Mas nós temos a sensação de que Ele está longe porque Ele não está fazendo nada. Mas Ele não está fazendo nada do jeito que nós queríamos que Ele fizesse. Porque se Deus fizesse tudo do jeito que nós quiséssemos, irmãos, meu Deus do céu, ia dar tudo errado. Mas ainda bem que Ele não faz nada do nosso jeito. Ele faz tudo do jeito dele, porque do jeito dele sempre é melhor. Amém, meus irmãos? Não interessa como foi cantado aqui, o processo, o final que interessa. Como você vai chegar lá no final é o que interessa. E como você vai chegar lá é o que interessa. Então, ainda que Ele não faça do meu jeito, do seu jeito, ainda que nós... Mas a Bíblia diz que Deus está perto, mas parece que Ele está longe. Porque eu continuo no problema. Esse é o nosso problema também. O nosso problema é achar que Deus tem que nos livrar dos
problemas. E nem sempre é assim. Deus pode nos livrar dos problemas? Pode. Mas nem sempre Ele nos livra do problema. Às vezes Ele nos livra dentro do problema. Amém, meus irmãos? Amém. Então você tem que pôr na sua cabeça. Ah, mas Jesus está perto de mim porque Ele está me livrando. Ele está te livrando dentro desse problema. Porque esse problema poderia estar maior ou pior e Ele não está. Por quê? Porque Deus está te livrando dentro do problema. Para quê? Só há crescimento nas experiências. Nós começamos esse texto, Salmo 34, dizendo o seguinte: que o conhecimento não é conhecimento teórico, é conhecimento de experiência. E só há crescimento quando nós temos experiência. Só há maturidade na nossa fé quando nós somos experimentados na nossa fé. Como é que nós vamos desenvolver fé se nós não somos solicitados? Como é que eu vou crer que Deus pode fazer alguma coisa se eu tenho tudo? É por isso que o rico tem dificuldade de crer, irmão. É por isso que crente que tem uma folguinha financeira tem dificuldade de crer. Porque quando o sapato aperta, onde ele vai correr? Ele vai correr para Jesus? Não é nada. Ele vai correr para o dinheiro dele. Porque ele tem dinheiro para resolver. Todos os problemas do ser humano se resumem em ter dinheiro. Amém, meus irmãos? Amém. Quem ganhar a Mega Sena agora desse fim de ano, resolveu os problemas humanos. Uma boa parte. Vai resolver e vai arrumar mais 500 milhões de problemas para a vida dele. Então, Deus trabalha do jeito que Ele quer e Ele nos livra dentro do problema, porque só pode crescer dentro da situação que vivemos. Então Deus não vai nos livrar sempre do problema, mas vai nos livrar dentro do problema para que a nossa fé seja acrescida, para que a nossa fé seja exercitada e crescida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi está dizendo: as nossas aflições são muitas, são várias. Deus conhece todos os nossos problemas, Deus conhece todos os nossos processos pelos quais nós passamos, e Ele não cessa nenhum deles. Davi está dizendo no verso 19, ele não está dizendo, Deus cessou, não está dizendo nada disso aí. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Os livra quando? Dando suporte para que possa passar por todas, e quando passar, vai dizer: realmente Deus me livrou de todos os processos dentro do próprio problema. Amém, meus irmãos? Amém. Verso 20: Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Olha, irmão, cuidado de Deus, até os seus ossos Ele diz que Ele guarda. O sentido é o mesmo, irmão. Fique em paz. O sentido é o mesmo, não tem problema não. Então veja que o cuidado de Deus é tão grande, tão tamanho, que até os ossos, Ele usa a palavra osso, Ele pega a parte pelo todo, para dizer: Deus cuida da nossa vida de maneira integral, até dos ossos Ele cuida. Então o cuidado de Deus para com cada um de nós, ela é extensiva e intensiva. Ele é aquele que conhece todas as aflições pela qual nós passamos, só que tem um detalhe: nenhuma delas vai nos sucumbir ou vai nos engolir, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Verso 21: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão comidos. A malícia vem da mesma ideia de maldade. Por isso que ele diz lá no versículo de número 12, ele faz a pergunta: quem deseja ter vida longa e próspera tem
tem que seguir a paz e fazer o bem e guardar a sua língua da maldade. Porque senão vai acontecer o que está dizendo aqui no versículo 21. A malícia matará o ímpio. Porque é só que o ímpio acha na vida é destruição. Não tem outro caminho para o ímpio a não ser o caminho da destruição. Mas aquele que guarda a sua vida da maldade, esse, como diz Davi, terá uma vida longa e próspera para a glória de Deus. Versículo 22. O Senhor resgata a alma do seu servo, e nenhum dos que nele confia será condenado. E aí Davi termina esse salmo dizendo que Deus salva os seus filhos e está sempre com os seus santos. Olha o que diz numa outra tradução: o Senhor Deus salva a vida dos seus servos, aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Abra comigo em Romanos para a gente encerrar aí. Romanos capítulo 8, e Paulo vai ecoar esse versículo aqui também. Ele vai dizer que Deus é aquele que protege todos aqueles que procuram a Deus, não serão condenados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, Só o verso 1. mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação contra nós. A cédula de dívida foi rasgada segundo Paulo. Lê o versículo 33 e 34. Verso 33 e 34. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem vai intentar alguma coisa contra você? Quem vai fazer alguma coisa contra você? Se é Deus quem nos justifica por meio de Cristo Jesus. Verso 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e os que também intercedem por nós. Pronto. Em Deus, em Cristo Jesus, nós estamos salvos. Não interessa quais são os problemas, não interessa quais são as dificuldades, o Senhor é aquele que sempre está com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então procura fazer isso que foi dito aqui. Siga esse conselho que foi dado aqui. Você quer ter vida longa e próspera? Refreia sua língua da maldade, da depravação. Faz o bem e persiga a paz, e você terá dias longos e prósperos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? As palmas são para o Senhor. Irmãos, sábado nós vamos ter a feira social aqui a partir das 7 horas da manhã. Venha participar, vai ter aí algumas coisas para